Jai Hare Krishna. Então, o Bhakti Rasamrita Sindhu, né, livro de Rupa Goswami, comentários de Jiva Goswami e Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. A gente está no 1.357, né? Bhava às vezes aparece repentinamente em uma pessoa sem realização de sadhana. Ou misericórdia e sem conhecimento das escrituras. Deve-se inferir que em uma vida anterior algum obstáculo interrompeu o hábil sadhana daquela pessoa e nessa vida o obstáculo finalmente foi removido. Comentário de Jiva Goswami. Sadhana refere-se a todas as causas de Bhava, Sadhana Bhakti, a misericórdia de Krishna e a misericórdia do devoto. Iksha refere-se ao conhecimento obtido por meio das escrituras. Às vezes Bhava aparece repentinamente sem conhecimento das escrituras e sem sadhana. Misericórdia de Krishna ou misericórdia do devoto. É visto e verificado como sendo o verdadeiro Bhava, Ikshate. Deve-se então inferir sadhana de uma vida anterior, como no caso de Vritrasura e outros. Uma outra verso agora, parece. 1.358. Aquele Bhava que é mais incrível do que qualquer coisa neste mundo, que dá todos os poderes e que é muito profundo, é causado pela misericórdia de Krishna. Anteriormente, no verso 136, 3 causas de Bhava foram mencionadas: Sadhana, misericórdia do Senhor, e misericórdia do devoto. Agora, Bhava, surgindo devido ao Sadhana na vida anterior, acabou de ser mencionado. Qual desses é o melhor? Insinuando exemplos como Putana, o autor diz que o Bhava causado pela misericórdia de Krishna é melhor. 1.359. Se alguma falha aparente for vista em uma pessoa que desenvolveu Bhava real, não se deve ser hostil a ela, porque ela alcançou o objetivo em todos os aspectos. Comentário de Jiva Goswami. Pode haver alguma má conduta externa, mas não se deve ser hostil a ele. Né? Bom, é porque por ter Bhava a pessoa não pode ser contaminada por essas ações externas. Assim é dito, né? Vou manifestar esse verso. Quer a pessoa seja pura ou contaminada, né? Independentemente de sua situação externa, simplesmente lembrando-se dos olhos de lótus da personalidade de Deus, pode-se limpar o interior e a existência externa. Garuda Purana, né? Bom, essa pessoa não pode ser criticada porque ela alcançou o objetivo, ela atingiu o Bhava, né? 1.360. Bom, assim é dito que na Shiva Purana uma pessoa que se dedica completamente ao Senhor pode apresentar externamente séria contaminação, né? Mas internamente ela é pura. A lua cheia, embora marcada pela figura de um coelho, nunca é vencida pela escuridão. Jiva Goswami comenta: uma pessoa pode apresentar contaminação grave. Significa que é visto externamente que ele realiza atividades proibidas. No entanto, ele brilha com um bhakti interno que não pode ser derrotado por ninguém. Ele é incomparável. Um caso particular, a lua é introduzida para apoiar o princípio geral. Isso é chamado... como? Acho que bom, não sei, está estranho aqui. Artantara Nyasa, uma coisa assim. Bom, no Harivansa é dito, né? Loke Chaya Mayam Lakshama Tavanke Sassa Sandinitam. A mancha escura na lua é chamada de coelho, embora haja uma falha na beleza da lua, essa falha é apenas superficial. 1.361. Rati é naturalmente eternamente instável por causa de sua continuidade. Desejos cada vez maiores de agradar o Senhor e é cheio de bem-aventurança. Manifestando essa instabilidade na forma de uma variedade de Sancharibhavas, é mais saboroso do que milhões de luas. Bom, comentário de Jiva Goswami. Rati é descrito como instável por natureza, devido ao desejo cada vez maior pelo Senhor, e neste estado é sem começo ou contínuo. Anisha.
Rati também é descrito como Ananda porque está cheio de alegria. Assim, Rati é caracterizado por instabilidade contínua e êxtase muito forte. Os Manan, na segunda linha, refere-se a vários Sancharibhavas ou Vyabhacharibhavas que causam essa instabilidade, né? Termina a terceira onda referente a Bhava Bhakti, né? Seção leste do Bhaktarasamrita Sindhu. A quarta onda, com relação ao Prema Bhakti. Na seção leste do Bhaktarasamrita Sindhu, esboço do Prema Bhakti, né? Bom, aqui a gente vai pular, né? Ele... Bom, vai ficar 141. 141. Bom, quando Bhava se torna extremamente condensado, é chamado de Prema pelos eruditos. Amolece completamente o coração e produz extrema possessividade do Senhor no experimentador. Comentário de Goswami, tendo explicado Bhava, o autor agora explica Prema. A principal qualidade, Swarupa Lakshana, é a natureza muito condensada, Sandratma. As outras duas qualidades são características secundárias, Tatashta e Lakshana. Comentário de Vishwanatha Chakravartakura. Tendo explicado o Bhava, o autor agora explica o Prema. Em Prema, o coração torna-se extremamente mole. Samyam Masrnita. Bom, em comparação com a condição preliminar de Bhava, na qual o coração fica mole, além disso, o Prema é bem-aventurança condensada, o estado mais elevado de bem-aventurança, comparado ao estado preliminar de Bhava, que tem a aparência preliminar de bem-aventurança. O Prema também tem extrema possessividade de Krishna. Esse tipo de Bhava é chamado de Prema. Agora surge uma dúvida, se Bhava é a causa de Prema e se transforma em Prema. É chamado de causa material, Upadana Karana, de Prema, de acordo com a filosofia Shankya. Então, Bhava deve desistir de seu estado anterior e se transforma em Prema. O efeito não pode existir independentemente da causa. É semelhante ao açúcar bruto líquido, que desiste do seu primeiro estado e se torna açúcar bruto sólido. Quando o açúcar bruto sólido aparece, o açúcar líquido bruto não tem mais uma existência separada. O açúcar bruto sólido torna-se então açúcar branco e depois o açúcar refinado. Quando existe o açúcar refinado, então o açúcar bruto líquido. O açúcar bruto sólido e o açúcar branco não existem mais. Neste caso também o Bhava se torna Prema, e assim o Bhava não deveria mais existir. Quando o Prema se torna Sneha, não consigo entender o que você falou aqui. Sneha, bom, não sei. Se torna Raga, então o Prema e Sneha devem desaparecer, e apenas Raga deve permanecer. Além disso, se o estado mais elevado de Mahabhava aparece entre Tirada e outros, então todos os estados anteriores devem desaparecer. Mas isso não é verdade. Bhava se torna Prema sem abandonar seu estado anterior por causa da Achintya Shakti presente em Rati. Prema, Sneha, Raga, Mana, Pranaya, Anuraga, Mahabhava, que são as transformações supremas de Hladini Shakti. Bhava existe separadamente de Prema, Sneha e outros estados avançados existem separadamente de Prema. Um exemplo é dado: o corpo Balya de Krishna atinge um pouco mais de doçura e atinge o estado Polganda, mas sem desistir do estado Balya. Bom, Balya eu não sei se é Kumara aqui também. Bom, o corpo Polganda então atinge mais excelência e se torna o corpo Kshora, sem desistir da condição anterior. É diferente do corpo material, que ao atingir a meninice abandona o seu corpo de bebê. Isso ocorre porque todos os passatempos de Krishna durante todas as suas eras, com todos os seus corpos, são eternos. Quando Krishna entra em seu corpo Polganda, o corpo Balya desaparece, então aparece no universo em seu passatempo Balya, estão presentes prestes a começar. O corpo Balya aparece onde quer que os passatempos Balya começar. No Vrindavan, dentro de um universo particular. O corpo Balya de Krishna também aparecerá em um kalpa futuro de Brahma, durante o Vaishvata
Vaishvata Manvantara, quando Vrindavana aparecer na Terra novamente. Semelhante a isso, o Sol desaparece desde o continente, à noite aparece em outro continente, mas após 12 horas ele novamente aparece nesse continente. A natureza eterna dos passatempos e as eras de Krishna são explicadas em detalhes nos comentários do Bhagavatam pelos devotos. Deve-se consultar essas obras e se tiver dúvidas, né? Voltando ao presente caso, entre aqueles que têm bhava, prema staibhavas, quando um determinado staibhava aparece em um devoto sob condições de causas particulares, deve-se entender que os outros bhavas ainda estão presentes no devoto, mas em formas manifestas. Eles não são destruídos da mesma forma entre pessoas materiais, né, que têm raiva, luxúria e outras emoções, né? Quando uma emoção entre eles vem à tona, as outras ainda existem, mas na forma de impressões. 1.4.2 fala, no Pancharata é dito, né, Prema é definido por Bhishma, Prahlada, Uddhava e Narada como aquele bhava que tem possessividade relacionada com Vishnu ou qualquer outra forma do Senhor e mais ninguém. Comentário de divulgação deve ser entendido que a partir do versículo 6, né, o autor dará exemplos, né, para apoiar a sua própria definição. Aqui ele cita uma definição diferente de Prema, a fim de mostrar sua concordância com sua definição por consideração da gramática, né? Bhakti significa bhavat no verso aí, né? Bom, verso 1.4.3, análise da gramática do verso acima é a seguinte: Bhava é chamado de Prema por Bhishma e outros, onde há possessividade, mamata, relacionado a Vishnu e onde a possessividade de outras coisas está ausente. Comentário de Vishwanath Chakravarti. Este verso analisa o verso Pancharatra. Bhakti significa Bhava, deve ser desprovido de forte possessividade no corpo, casa e outros itens. Esta possessividade está relacionada a Vishnu e é chamada Prema por Bhishma e outros. 1.44. Esse Prema para o Senhor tem dois tipos, né? Aquele que surge do Bhava e aquele que surge da misericórdia. Bom, Prema, a tradução 1.4.5, Prema decorrente de Bhava é explicado, né? Aquele Bhava que atinge a mais alta excelência pelo serviço contínuo, usando todos os angas essenciais, chamado Prema decorrente de Bhava. 1.4.6, um exemplo de Prema de Vaida Bhava é fornecido no 11º canto. Tendo cumprido seus votos de acordo com Vaide, cantando o santo nome dos seus amados Senhor, ele desenvolveu o grande apego. À medida que seu coração se derrete em êxtase, o amor ri muito alto, chora ou grita. Às vezes ele anda e dança como um louco, pois é indiferente à nossa opinião. Um comentário de Jiva Goswami. Bom, Vaide significa produzido por Vaide. Seguindo a regra Vaide Sadhana Bhakti, Vaide Bhava aparece a partir desse Vaide Bhava. Esse Vaide, né, Bhava, surge um prema correspondente. Esse é o significado de Vaide Bhavotaha. Evam Vrataha, realizar votos, indica que o prema surge de Vaide Bhava. A palavra Priya, querido, indica a obtenção de Bhava. Acho que é Bhava, está estranho isso aqui. Baswa, bom, não sei, está estranho. Indica possessividade de devoto pelo Senhor, né? Jata Nurdi indica extrema possessividade. Comentário de Vishwanath Chakravarti. Vrata significa uma pessoa realizando votos de sadhana de acordo com métodos discutidos na segunda onda. Indica Vaidhi Sadhana, pois vratas estão relacionados a regras e regulamentos em Vaidhi Bhakti. Apareceu cantando o nome de Krishna. A palavra Priya neste verso indica que o Senhor se tornou muito querido pelo cantador, ou cantante, não sei. A palavra próprio indica um sentimento de possessividade do Senhor. O Senhor tornou-se o objeto de afeição de alguém. Jatanuraga indica possessividade intensa, que é um sintoma de prema. Roti
significa fazer sons altos, além do choro, que já foi descrito na palavra roditi. Loka Bhayaha significa ele estar além dos humanos comuns ou extraordinários. Bom, Hara, glossário Hara, aquele que rouba Hari, Hara, né? Agora vamos para o Siddhanta. Siddhanta. Bom, o capítulo de abertura do Srimad Bhagavatam, Sanakarishi faz 6 perguntas a Sri Suta Goswami. A 5ª pergunta é sobre os vários avataras da Pessoa Suprema. Sri Suta Goswami dá uma breve resposta a essas 6 perguntas nos próximos 2 capítulos e no expande no restante do livro. No Bhagavatam, o Bhagavatam se explica que a Pessoa Suprema, genericamente chamado Bhagavan, não desempenha um papel direto na criação, sustento e dissolução do mundo cósmico. Ao invés disso, para esse propósito, Bhagavan manifesta uma forma específica chamada de primeiro Purusha, ou Paramatma. Ele também é conhecido como Mahavishnu, ou Karandakshay Vishnu, que é a fonte de suporte da totalidade de energia material chamado Prakriti e dos poros do seu corpo que se manifestam mundos cósmicos ilimitados. Este primeiro Purusha tem mais 2 expansões. O primeiro é chamado Garbhodakshay Vishnu, também chamado de segundo Purusha. Ele entra em cada um dos átomos cósmicos. Este segundo Purusha se expande ainda mais como terceiro Purusha, Kshirodakshay Vishnu, e entra em cada ser vivo como um companheiro do eu individual. É o segundo Purusha, que é a fonte de todos os avataras, chamados Avatari, que é um mundo cósmico particular. Sri Krishna Swayam Bhagavan, então, por que ele é cantado entre os avataras, né? Isso se deve ao fato de que quando ele aparece na Terra, ele também desempenha a função de um avatar. Essa situação é comparável à do presidente de um país que pode assumir a pasta de um ministério, ser contado como um dos ministros, mas permanece presidente o tempo todo. Quando Rupa Goswami partiu fisicamente do mundo, Raghunatha Das Goswami teve um sentimento de separação, então compôs uma canção. Tal canção fala que o Radhakunda é como um tigre para ele. Mesmo o Radhakunda sendo o local mais elevado para todos os Vaishnavas, ele se torna um tigre para Raghunatha Das Goswami, devido a esse sentimento de separação sentido por ele. Tem gente que entende que a cosmologia do Bhagavatam é a cosmologia atual da ciência. São bem diferentes, né? Perdão. Tem gente que entende que a cosmologia do Bhagavatam e a cosmologia atual da ciência são bem diferentes, mas nós não estamos interessados nisso, o quão um planeta está distante de outro, etc. Nós estamos interessados no aspecto essencial do Bhagavatam. Este é o nosso interesse, não a ciência do Bhagavatam. Bhagavatam é uma surra, dá uma surra no intelecto, né? Ele desafia e derrota o intelecto. Krishna Lila é como se fosse uma grande obra de arte, mas ele é pintado em uma tela filosófica bem apertada. Em Vrindavana, o conhecimento não é requerido, ele é reprimido pelo amor. Brahma tem 4 cabeças, ele é um grande pensador e ele é o chefe dos Brahmanas. Krishna explicou o seu problema para ele e ele esteve pensando nisso. Krishna tinha um problema e todo o seu problema está centrado no Rasa Lila, onde Krishna dança com as Gopis e Radharani. A fé é diferente da crença. A crença está ligada ao intelecto. Você tem que acreditar e deve ter uma prova para que você acredite. Já a fé é como um entusiasmo, uma firme convicção. Você acredita por acredita. É entusiasmo, é emoção. Em Vrindavana, onde a lila de Krishna se manifesta, as pessoas não têm muito conhecimento aparentemente, mas se alguém vier de lá, nós entenderemos que essa pessoa tem muito conhecimento. A ideia de que Deus tem um problema é um grande problema para a maioria das pessoas, mas quando Brahma escuta que Krishna tem um problema, ele começa a pensar nesse problema de maneira filosófica. Krishna conta para Brahma
é que ele tem um problema. Depois Brahma foi criar, mas ficava pensando nessa questão em sua mente. Então ele começou a pensar no nível de energia material. Na realidade, quando Krishna fala isso para Brahma, Brahma com 4 cabeças, pensa em todas as direções, é um pensador muito perito, pensa muito mais do que uma pessoa comum. Quando Krishna fala o Chatushlok do Bhagavata para Brahma, Krishna explica o seu problema. Esses versos foram expandidos em 18.000 por Shukadeva Goswami, mas o ponto é que nesses versos, 4 versos, Krishna mostra seu problema, e esse é o seu bhava do Bhagavata. Krishna fala que ele penetra em toda essa criação pela sua forma manifesta. Ele diz: todos os seres estão em mim, mas eu não estou neles. Assim como o vento sopra em todos os locais, mas permanece no céu, Krishna diz que ele está em todos os seres, mas os seres não estão nele. Krishna vai dizer: Aham, Evasam Evagre, eu existo antes da criação, continua existindo quando a criação está presente, no final da dissolução eu ainda permaneço existindo. Krishna estabelece o conceito de eu, falando isso 3 vezes, entendendo que ele é a pessoa suprema. Satyapurari Maharaj, ele disse que na Finlândia, uma senhora disse: esse Krishna é um pouco narcisista, né? Ele é um pouco narcisista. Satyapurari Goswami Maharaj discorda, porque narcisismo significa uma pessoa muito tóxica, que não pensa em ninguém, mas Krishna está pensando em ajudar. Ele manifesta todas as almas e pensa em retirá-las do mundo material. Ele quer ter uma relação com elas. Essa é a diferença. Um bebê, quando nasce, a princípio ele só pensa nele e depois na mãe dele, e algo de certa maneira egoísta, não consegue pensar em outras pessoas. Isso é um aspecto narcisista, né? Krishna tem um problema, ele fala isso para Brahma, e que ele fala Narada, que fala Vyasa, que fala Shukadeva Goswami. Mesmo assim, muitos acharyas não conseguem compreender isso. Madhacharya, quando mostra seu comentário para Vyasadeva, Vyasadeva diz: seu comentário não está errado, mas faltou você explicar que Krishna explicou para Brahma. Vyasadeva então explica para Madhacharya que seu comentário estava incompleto. Bom, Jiva Goswami é um seguidor de Rupa Goswami, né? E ele vai explicar na sua filosofia qual é o problema de Krishna. O problema de Krishna é que ele pode se apaixonar. Então Jiva Goswami explica como Deus pode se apaixonar. O desejo de Krishna se apaixonar é um grande problema para ele. Jiva Goswami explica essa questão, então seus seguidores entendem esse grande problema. Krishna fala de uma maneira positiva para Brahma, falando que ele é tudo, mas depois fala de uma maneira negativa, o que você vê que não sou eu, isso é ilusão, é como um sonho, eu sou tudo. Nós todos somos Krishna, poderíamos pensar, esse conceito é Mayavada, mas é verdade, nós todos somos Krishna. Beda significa que somos iguais a Krishna. Se Krishna está dizendo eu criei, eu mantenho, depois enfim, do fim, eu continuo, eu. Como Krishna vai se apaixonar por ele mesmo. Então, assim que ele tem que aparecer como Radha. Bom, aí vamos para o Haribhakti Vilas, parece que tem um aí. Ainda tem um? Tem, o último aqui. Então é o terceiro Vilasa aí, o texto 5.5, todas as reações, desde tempos memoriais, devido às atividades pecaminosas cometidas por corpo, mente e palavras, são erradicadas simplesmente por relembrar os pés de lótus do Senhor Krishna. Ok. Filosofando. Não tenha dúvida, se os ricos pudessem inventar uma luz elétrica que só iluminasse os ricos, os pobres estariam até hoje andando no escuro. Agora vamos para canções aqui.
canções. Bom, rejeitarei com firmeza o que for desfavorável ao seu serviço, continuando a fazer bhajana. E no tempo apropriado abandonarei esse corpo alegre, pacificamente. Agora vamos para os versos. Bom, versos. Então, o verso agora é a segunda linha, né, do verso. Guru Nasasya, Swajanu Nasasya. Só seguir a segunda linha aí, tá? E para recordar aqui, Aradhananam Sarvesham. Aradhananam Sarvesham significa de todas as formas de adoração, né? Tadyanam Samarchana está a oferecer serviço aos Tadiyas, que estão relacionados a Vishnu, né? Então vai lá. Aham Vetmi Shukavet. Talvez eu conheça, ou talvez Shukadeva Goswami. Vyasavet, o filho de Vyasadeva, conheça. Navet vá. Talvez Vyasadeva conheça ou não conheça o Srimad Bhagavata, né? Krishna Mantra, simplesmente por cantar o santo nome de Krishna, Haite Rabe pode se obter Sansara Moksha, liberação da existência material. Chatuvida Bhajante Man, 4 classes de homens piedosos passam a me prestar serviço devocional. E Jeme Bhakta Janaparta, o Senhor Krishna disse: aqueles que são diretamente meus devotos, Name Bhaktas Chae Chate Janaha, Name Bhaktas Chate Janaha, não são realmente meus devotos, né? Ok, agora o Prapana Divanambrita. Está na eu acho que esse verso que é o 3 aqui, né? Aceitar o favorável, né? 3. Bom, essas 4 joias aceitas como morte tesouro favorável, a realização de Harikirtan. Quem sabe que é mais insignificante que uma folha de grama, que é tolerante como uma árvore, presta devidas honras aos outros, sem desejá-las para si, estando qualificado a cantar as glórias de Hari constantemente.